Saudações vidreiras! O assunto hoje é lounge. Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui qualificando e valorizando o vidraceiro e com isso expandindo o mercado. É o seguinte, essa é a 13ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e conforme o prometido, essa é a última aula de ambientes. Olha só, nós tivemos então 13 aulas sobre ambientes. Abordamos aqui quase 20 ambientes, né? Porque teve aula que nós abordamos 2 ambientes de uma vez. Então nós falamos aí, olha só quantos ambientes nós temos para poder vender os nossos vidros. Hoje eu vou falar do último ambiente, que é o lounge. Acho que é assim mesmo que fala, tá? Eu já ouvi várias pessoas se expressando e a maioria das expressões é lounge. Tem que falar com lounge, entendeu? Só que é o seguinte, conforme o combinado, eu quero mostrar para você como você faz a inscrição no campeonato Os Melhores Vidreiros do Brasil. Bom, como você sabe, né, eu te falei na última aula que eu ia te mostrar, então vamos lá, dá uma olhadinha, olha só como é que funciona. Para acessar o site é o seguinte, você vai digitar aí www.melhoresvidreirosdobrasil.com.br. Acessando o site, olha só, então nós temos aqui o menu para você poder entender mais o que é esse campeonato, tal. Aqui embaixo tem o contador que está contando quantos dias faltam para as inscrições. Então aqui tem as regrinhas, quem pode participar, né, as categorias que você pode inscrever o seu trabalho, as regras do campeonato e a taxa de inscrição. Vamos dar uma olhada um pouquinho em cada uma delas. Então, quem pode participar? Aí tem os detalhes das fotos. Como nós sabemos, esse campeonato ele vai ser baseado nas imagens. Então ali tem umas dicasinhas. E agora entra na parte interessante que são as categorias. Então olha só, você pode inscrever os seus trabalhos em 21 categorias. Então você vai escolher a categoria que mais se adequa ao seu trabalho e vai se inscrever dentro dessa categoria. Lembrando que se caso você tiver uma categoria que não tem encaixado aí, você pode escrever no livre. Depois das categorias, nós temos as regras. Bom, você sabe, como é um campeonato, é necessário que as regras estejam bem transparentes e coisa e tal. Depois nós temos aí a taxa de inscrição. O que é essa taxa de inscrição? Ah, Gabriel, você vai ganhar dinheiro com o campeonato? Não. Essa taxa de inscrição, ela será convertida para os ganhadores. Então a gente, no final do campeonato, a gente vai abrir, né, a arrecadação, ver quantas pessoas participaram, quantos foram os pagantes, a gente vai pegar esse montante e vai distribuir para os ganhadores. O que é legal desse campeonato é o seguinte, não é só um campeonato para ver quem é o melhor vidraceiro do Brasil, até porque a gente não tem essa intenção. Por isso que o nome do campeonato não é o melhor vidreiro, é os melhores vidreiros. Por quê? Porque a gente quer fomentar esse campeonato para arquitetos, para todos os compradores. Bom, então vamos realizar a nossa inscrição. Se você está entrando pela primeira vez, você vai acessar, né, o Faça a sua inscrição aqui. O campeonato é dividido em 6 etapas para você se cadastrar. A primeira etapa é a inscrição, tá? Então você vai colocar o seu nome completo e aí vai estar escrito aqui, identificação, nome ou site da sua vidraçaria que você quer que apareça em suas imagens. Você já vai entender isso aí. Você vai colocar o telefone, seus contatos e vai gravar uma senha e depois você vai dar um nome para esse seu trabalho. Lembrando que você pode inscrever até 5 trabalhos. Depois que você deu o nome, você vai encontrar uma categoria onde mais se adequa o seu trabalho. Lembrando que são 21 categorias. Aí você vai encontrar a categoria que mais se adequa, selecionar próxima fase. Fase número 3. Aí você vai subir as fotos.
Então, lembrando que esse campeonato, ele é baseado em imagens. Então é importante que você suba imagens bem legais, né? Imagens nítidas, porque é assim que o seu cliente, assim que o arquiteto e também as pessoas que vão votar em você vão identificar a sua imagem. O que é legal desse campeonato que eu te falei já, que eu ia te explicar, você repare que quando você sobe as imagens, a própria ferramenta já marca as suas fotos. Qual que é a intenção dessa marcação? Primeiro, principalmente porque essas imagens vão ficar girando na internet e eu quero que as pessoas vejam o seu trabalho e quero que você seja reconhecido pelo seu trabalho. Então a melhor maneira que nós achamos de identificar você é já gravando na sua foto os seus dados. Então o cliente vê e já vai ter o seu acesso. Depois, nós temos aí a fase número 4, que é a etapa das inscrições, realmente, onde a gente vai escrever ali para que as pessoas possam conhecer mais a sua obra, para conhecer mais o seu trabalho e especificamente esse seu envidraçamento. Então você vai ali colocar, por exemplo, a equipe de montagem. Por que nós colocamos isso? Lembre-se que nós somos vidraceiros. Nós queremos valorizar os vidraceiros. Então, independente se quem está escrevendo é o dono de uma vidraçaria, a ideia é que os montadores também sejam privilegiados, os montadores também sejam lembrados. Aí você vai colocar o tipo do vidro, né, a espessura, a cor do vidro que você utilizou. Olha só, então você tem tipo de vidro e o vidro é. Então, tipo de vidro são os vidros de base. E depois o vidro é, então, sei lá, temperado refletivo, temperado e laminado. E aí você vai preenchendo, então, da melhor forma, tá? O objetivo do envidraçamento são mais 8 objetivos. Então, se é para iluminação, se for para controle solar, aí você vai ver ali. Aí você coloca o endereço da obra e depois você tem a regra, que é uma regra muito importante de propriedade intelectual. O que significa isso? Vamos lá. Você sabe que normalmente nós executamos uma obra, mas quem desenhou essa obra, quem projetou essa obra foi um arquiteto, foi um engenheiro ou um decorador. Por norma, nós não somos projetistas, nós não projetamos, apesar de a gente projetar. Mas o projetista da obra é o arquiteto, é o engenheiro ou o decorador. Nós somos os executores. Então, para que a gente possa fazer algo bem legal e também privilegiar esse arquiteto que nos contratou, que nos concedeu esse serviço, a gente é obrigado, pela lei do CAL, a inserir o nome desse especificador, desse projetista. Então você vai falar, pô, eu fiz essa obra, eu montei, mas o projetista é o fulano de tal. Também existe a possibilidade do envidraçamento, por exemplo, não ter sido projetado por nenhum especificador, como é o caso, por exemplo, de um aquário. Então você tem engenheiro civil, tá, decorador, e depois você tem criação própria. Então, se caso esse envidraçamento foi sua criação, aí você coloca criação própria automaticamente, você não precisa colocar nem o nome do arquiteto, nem o nome do engenheiro, nem o do decorador. Lembrando que um nome só basta, tá? Ou você coloca o nome do arquiteto, ou do decorador, ou do engenheiro, principalmente se for do arquiteto. E aí você vai avançar, salvar e continuar, que ainda temos mais 2 etapas. Aí você vai para a etapa 5. Então você vai colocar o seu nome inteiro, o seu telefone, o DDD. Ah, Gabriel, pô, mas eu já preenchi isso no começo. Não, mas o começo foi só para você entrar. Legal. Depois você tem a 6ª e última etapa. Qual que é a 6ª e última etapa? Pagar a taxa de inscrição. Então você vai fazer o pagamento. Lembrando que, de repente, você vai inscrever 5 trabalhos, você já pode pagar e você ainda tem mais direito de inserir mais 4 trabalhos, caso você já só tenha inserido 1. Ou então você pode inserir todos os trabalhos e depois deixar a taxa para depois, para pagar depois. Mas é importante que você pague. Então, assim, já pague na primeira que já fica tranquilo. Você pode dividir até em 12 vezes essa taxa aí. Pô, então não tem por que não participar, né? Pelo amor de Deus. Você vai entrar e vai colocar os seus dados e tal. Caso você já tenha tido um dado na Trace Checkout, ou se caso você, ao preencher os seus dados, vai aparecer assim, CPF em uso, quer dizer que você já tem um cadastro na Trace Checkout. Ou você já comprou alguma coisa de algum outro site que use o Trace Checkout, ou você comprou alguns dos nossos cursos que também são vendidos pela Trace Checkout. Se caso você comprou algum curso e já tem um cadastro na Trace Checkout, você não precisa preencher esses dados. Você apenas, o que você vai fazer? Você, olha só, vai entrar no Trace Checkout, aqui nessa setinha verde, e vai colocar o seu e-mail e a sua senha. Se caso você esqueceu, é só colocar esqueci minha senha, ele vai te pedir o e-mail e você envia para ele o e-mail e tá tudo certo. Outro detalhe bem interessante também é assim, você fez lá o seu pagamento e tal, mas aí o que é o ideal? Que você imprima aquilo que você inscreveu, ou pelo menos baixe. Então você vai colocar imprimir o comprovante de inscrição, você vai conseguir baixar aí os arquivos em PDF. Olha que interessante isso.
Por quê? Porque daí você tem uma comprovação de tudo que você escreveu, coisa e tal, para você saber se você não fez nenhum erro e se os seus dados estão corretos. Então, é também uma ficha, né, que você acaba recebendo pela participação desse nosso campeonato, e você já vai reparar que as suas fotos ali embaixo estarão marcadas com o seu endereço. Então, assim, lá naquela primeira fase, a primeira etapa, quando você entrar no site, que você tiver que cadastrar ali o nome que você quer que apareça na foto, o que eu sugiro? Que você coloque o seu e-mail e o telefone com DDD. Então você pode colocar o primeiro nome, o nome da sua vidraçaria, o e-mail e o telefone com DDD. Por que tem que ser com DDD? Porque lembrando que esse campeonato é nível nacional e a gente vai bater forte nisso, a gente vai divulgar isso de uma maneira violenta. Então, assim, o Brasil inteiro vai ter acesso ao seu trabalho, e se caso um arquiteto, um decorador, um comprador de outra cidade, de outra região quiser te encontrar, ele já vai saber de onde você é e já vai conseguir entrar em contato com você. Então é muito importante que você coloque os dados para o cara poder te achar. Isso foi uma forma que a gente achou de te respeitar. Por exemplo, a gente não quer que os vidraceiros fiquem pegando umas imagens do outro. Por exemplo, eu considero que o seu trabalho é uma obra de arte. Então, todo artista, ele assina a obra. Então, esse contato é a sua assinatura, e principalmente para que você possa captar mais compradores, clientes, consumidores. Legal? Bom, vamos supor que você só tenha cadastrado um trabalho. Eu quero cadastrar mais outro, Gabriel. Eu tenho direito a 5. Aí você já não vai entrar mais em faça sua inscrição, e sim no entrar. Então, quando você clicar em entrar, ele vai te pedir aquele e-mail que você gravou e a sua senha que você gravou, e aí você entra e você pode fazer o que você quiser. Lembrando que, enquanto não começar as votações, você pode alterar as informações. Por exemplo, você fez uma inscrição de um item, aí sei lá, você falou, pô, eu vou passar na obra e vou tirar umas fotos melhores. Você pode entrar depois no mesmo item ali, só você encontrar pelo nome que você salvou. Então você viu que eu coloquei fachada, Jacareí e tal, você vai entrar por aquele nome e aí você tem acesso a todas as informações. Independente se você já imprimiu o papel ou não, não tem problema. O site, né, a sua ficha fica em aberta para você alterar até o dia das votações. Começou as votações, aí não tem como mais você fazer nada. Mas até lá você pode alterar. Legal? Então olha para você ver como isso é rico. Olha para você ver as vantagens que você vai receber participando desse campeonato. E o que é interessante, vamos lá. Gabriel, poxa, mas sei lá, será que eu tenho chance de ganhar? Todos têm chance de ganhar. Mas, por exemplo, vamos lá, a gente vai inscrever aí um número grande de vidraceiros e só 3 realmente ganharão prêmio em dinheiro. Pô, Gabriel, mas é só isso que é a vantagem do campeonato? Não. Na verdade, esse campeonato que a gente deu como nome de campeonato nem é um campeonato. É mais um local para a gente poder valorizar o vidraceiro. E como que a gente vai valorizar esse vidraceiro? Mostrando aquilo que você faz de melhor. Essa é a nossa intenção. Então, poxa, você não ganhou o prêmio, mas o que você vai ganhar? Qual que é o verdadeiro prêmio dessa organização? Primeiro, você expor os seus trabalhos para o Brasil inteiro. Segundo, você ser reconhecido nesse site. Então, amanhã depois, quando você estiver numa concorrência, você vai falar, olha só, eu participo de um campeonato onde estão os melhores vidreiros do Brasil, onde estão os caras mais antenados, dá uma olhada nos meus trabalhos. Olha só, eu tenho 5 trabalhos inscritos lá, 5 trabalhos finalistas lá. Olha como isso é forte. Então, como eu digo, nós, há algum tempo atrás, nós ganhamos um prêmio aí, fez toda a diferença pra gente. Esse prêmio, o que ele fez? Na hora que a gente ligava para as empresas para poder pedir um apoio, para poder trocar uma ideia, a gente já se apresentava assim, ó, nós somos o setor vidreiro, nós ganhamos esse ano o prêmio de melhor empresa de qualificação de mão de obra para vidraceiros, pronto, já, ganhou um prêmio, aí o cara, mas aonde, que prêmio que é esse? Não conheço, pra você ver, o prêmio não era nem conhecido, que prêmio que é esse? Aí dava o site pro cara, o cara entrava via, a conversa muda, você sabe disso. Olha só, com o know-how que você tem e com a sua inscrição, né, com alguns dos seus trabalhos lá no site, isso aí já vai chamar muitos clientes e também justificar para o seu cliente que o seu preço é um pouquinho mais caro. Por quê? Porque você está dentro dos padrões aceitáveis de um vidraceiro profissional. Então você viu aí como é que funciona a inscrição, é bem fácil, você vê que não tem muito segredo. Então você viu, todas aquelas perguntas que nós fazemos ali e tal, as fotos, é tudo para poder comprovar e para que o campeonato tenha uma idoneidade, para que o campeonato seja legal. Lembrando que é o primeiro de muitos campeonatos. Olha só, marquem 2016. Esse vai ser o primeiro de muitos campeonatos para que a gente possa, de fato, qual que é o nosso lema?
valorizando, qualificando o vidraceiro e expandindo o mercado. Essa é a ideia, é te valorizar, mostrar os trabalhos que você faz para o Brasil. E aí amanhã ou depois, né, quando você estiver numa concorrência, estiver vendendo o seu envidraçamento, você vai falar, fulano, meu, eu participei desse campeonato, olha só como eu estou antenado, olha só, os meus trabalhos estão expostos nesse campeonato. Nesse campeonato não expõe qualquer um não, entendeu? Então, tudo isso acaba sendo um marketing e mais uma ferramenta de venda. Bom, mas a aula de hoje é sobre lounge. E o que é um lounge? Olha só, normalmente esse ambiente é um ambiente muito tradicional em hotéis. Então é um ambiente onde os hóspedes normalmente descem, né? Para poder trocar uma ideia, poder tomar uma bebida, para poder fumar, para poder jogar e conversar. É um lugar de relaxamento, é um lugar assim, pensa só, quando você está, por exemplo, hospedado. O melhor lugar para você entender o que é um lounge são nos hostels, né? Normalmente os lugares são bem apertadinhos, são beliches, então não tem por que você ficar num quarto. Então normalmente, né, tem a área social, que é chamado lounge, onde a pessoa fica ali trocando ideia, falando sobre o dia a dia e tal, fazendo o intercâmbio, né, que é o legal dos hostels, que tem muito estrangeiro, principalmente nos hostels do Rio de Janeiro, essas regiões mais turísticas, Salvador e tal, vem muito estrangeiro, então ali é o ambiente social, onde as pessoas ficam ali conversando, trocando ideia e coisa e tal. Então olha só, é um ambiente social onde é permitido quase tudo. Beber, fumar, jogar, conversar, descansar, fazer uma leitura. Então é um ambiente que tem que ter muitos itens. Bom, e o vidraceiro não pode ficar de fora, mas o que é bem interessante também é que nesse ambiente cabe praticamente tudo que nós falamos já nos ambientes anteriores. Mas eu quero te mostrar alguns itens que podem fazer a diferença. Claro que você sempre utilizando a sua sabedoria e a sua criatividade, você vai longe. E o primeiro item são as esculturas de parede. Bom, o segundo item são os aparadores. O terceiro item são os cachepotes. E olha que legal, nos lounges mais sofisticados, lembrando que ali é uma área comunitária, é muito legal quando essa área comunitária tem uma lareira. E conforme eu te disse já algumas aulas atrás, existem dois tipos de lareira, né? As lareiras que fazem parte do projeto, que fazem parte da estrutura da casa, que realmente fazem parte ali da casa, e as lareiras móveis, que são lareiras pequenas. Hoje tem várias lareiras muito bonitas e a maioria das lareiras que eu ando vendo por aí, mesmo as lareiras portáteis, vamos dizer assim, elas utilizam muito vidro. O próximo item são os espelhos como revestimento de parede.
se pode revestir as paredes com espelho, também pode revestir as paredes com vidros coloridos. Claro que o item que não pode faltar, lembrando que o lounge é um lugar de realizar ali leituras, de ficar tranquilo. O que não pode faltar também, obviamente, além dos aparadores que também tem essa função, mais propriamente o que não pode faltar são os revisteiros. Um item que jamais pode faltar no lounge são os ou as mesinhas de centro. O lounge é um lugar de descanso, é um lugar onde as pessoas se agrupam, seja para tomar uma bebida, seja para fumar, ou seja para fazer uma leitura. E, obviamente, eles precisam estar em um local confortável, precisam estar acomodados, sentados em um local bem aconchegante. E essa poltrona, no caso, também pode ser de vidro ou então revestida com algum tipo de vidro. Imagina só, a galerinha, imagine no hostel, galerinha pegou onda a tarde inteira, curtiu a tarde inteira, chega à noite, o maluquinho com o violãozinho ali, olhando para as estrelas, só que ele está dentro do hostel. Por que ele vai conseguir olhar as estrelas? Porque ele tem uma cobertura de vidro. Olha que interessante. Um item que também cai muito bem, principalmente se a gente estiver falando de um lounge, de um hotel, de um condomínio, tal, também são as cortinas ou espelho d'água. Outro item que não pode faltar, principalmente se a ideia for ali uma leitura, um relaxamento, né, ou de repente o hóspede, né, do hotel, ele não está conseguindo dormir, ou sei lá, ele quer ficar um pouco fora do apartamento, normalmente são pequenos, nada melhor do que ficar sentado numa poltrona confortável e de frente com um aquário. Um item que é basicão, né, que todo lugar tem que ter, mas que ainda assim não pode, né, ser aquele negócio muito tradicional, como eu falei para você, mas que tem muita utilidade também nos lounges, são as prateleiras. E por último, um objeto muito versátil que dá para se colocar de tudo, né? Todas as lembranças, fotos, incentivos, publicidades, são os quadros ou as molduras. Então, com essa aula, nós encerramos a primeira parte do treinamento, que foi sobre ambientes. Olha quantos ambientes nós falamos nessas 13 aulas. Olha que interessante, olha quanto ambiente diferente você conheceu e olha quantos ambientes você conhece de cor e salteado, mas que você ficou pensando assim, puxa vida, cara,
que eu estava fazendo que eu não ofereci vídeo nesse lugar? Eu recebi vários e-mails falando, Gabriel, cara, você tá de sacanagem, cara, você quer me matar do coração? Olha quantas oportunidades eu perdi. E é verdade, eu sei disso. Mas essa é a intenção desse treinamento. Te alertar, te despertar. Lembra que eu falei para você na primeira aula? Para que você de fato se sinta um profissional com mais oportunidades. Um profissional mais valorizado, um profissional que não vai precisar ficar aí batendo cabeça com concorrentes para oferecer a mesma coisa, porque o concorrente que não está assistindo, por exemplo, esse vídeo, ele não sabe as coisas que você sabe. Por mais que ele entre todo santo dia em uma sala, em um banheiro, em um quarto, ele não se atenta a esse detalhe, ele simplesmente vê aquilo que já está pré-determinado. Então ele está usando aquele corretor de cavalo assim, né, que coloca aqui, ó, só vê um negocinho aqui, ó, não amplia a visão. Parabéns para você e é o seguinte, na 14ª aula, a nossa próxima aula, nós iremos entrar em sistemas. E o primeiro sistema que nós iremos abordar são os boxes. Preparado aí? Então agora, nas próximas aulas, será um sistema diferente. Esse sistema foi tranquilinho, só mostrei para você os ambientes, mas agora não, agora a gente vai falar sobre sistemas. Qual é a diferença de um sistema para o outro? Qual é a diferença de uma montagem para outra? Qual é o vidro melhor? Por que se coloca nesse ambiente? Então, ó, primeira parte, ambientes. Segunda parte, sistemas. Ok? Legal? Bom, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos qualificando e valorizando o vidraceiro. Não se esqueça de fazer o seu comentário, compartilhe com a gente seu comentário. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, me mande um e-mail. Você sabe meu e-mail, mas eu vou repetir, gabriel@setorvidreiro.com.br. Beleza? Tamo junto, é nóis e até a próxima aula. Ó, próxima aula já, hein? Beleza? Acabou só a primeira fase, temos a segunda fase ainda. Legal? Não se esqueça, como eu te mostrei no início desse vídeo, ó, terminou o vídeo, já corre lá, pega aquelas fotos que estão no seu celular, no seu computador e não se esqueça de inscrever no campeonato Os Melhores Vidreiros do Brasil. Legal? Não pense o seguinte, de repente você pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho condições de ganhar, cara. Eu faço uns trampinhos aqui, até legal, mas tipo assim, né, não vai nessa, cara. De repente você pode sim ganhar, como o campeonato que nós fizemos o ano passado, né, que era a minha obra de arte em vidro, nós fizemos um projeto piloto e o serviço que ganhou foi um serviço bem feito, mas era um trampinho pequeno, coisa e tal, e ganhou de muitos serviços grandes, muitos serviços mais volumosos e o cara ganhou. Mas o que é legal nesse campeonato que nós aperfeiçoamos é que todos os inscritos ganham. Todos. Terão alguns que ganharão prêmios em dinheiro, mas só o fato de você estar inscrito, você já vai ganhar exposição, você vai ganhar know-how e nós indicaremos você porque você estará no site dos melhores vidreiros do Brasil com os seus contatos e com a sua imagem. Então, quando alguém te vê, olhar o seu trabalho e falar, cara, eu quero esse trampo, ele nem vai falar comigo, ele já vai olhar na sua própria imagem e a sua própria imagem já carregará os seus contatos. E isso é legal que o quê? Que ninguém vai roubar a sua imagem, porque a sua imagem vai estar marcada com o seu nome e com os seus contatos. Se o cara quiser copiar a sua imagem, é até bom, porque ele vai estar divulgando o seu trabalho. Legal? Então, ó, até a próxima aula. Aquele abraço.